Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, a partir do versículo 8 até o versículo 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Obrigado, Senhor. Graças te damos pela leitura da tua palavra e pela reflexão, a Deus, desta manhã. Edifica a nossa vida, renova a nossa fé e a nossa esperança. Alimenta a nossa esperança, Senhor. Aviva a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Poder sentar. Durante vários dias, eu estive pensando a respeito de um versículo no livro de Lucas, no capítulo 17, nas palavras do Senhor Jesus. A partir do versículo 26 ao 27, onde ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam,
e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E aí Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló. As histórias, essas duas histórias, tanto a de Noé quanto a de Ló, naquele tempo, elas eram consideradas como exemplos clássicos de salvação, da salvação dos justos e do castigo dos maus. Jesus chama a atenção deles, dos seus ouvintes, dizendo, olha, aprenda alguma coisa com a experiência da mulher de Ló. E ele está fazendo referência a Gênesis capítulo 19. Quem conhece a Bíblia, quem já teve a oportunidade de ler Gênesis e conhece a história de Ló, se lembra o que aconteceu com a mulher de Ló. Porque Deus ordenou aos anjos que mandasse eles se apressarem para sair de lá e deveriam se apressar de tal maneira que nem olhassem para trás. Mas ela olhou para trás. E diz a narrativa que ela virou uma estátua, uma estátua de sal. Essa lembrança da mulher de Ló, ela é entendida aqui como uma exortação a não olharem para trás, a não voltarem atrás. O não olhar para trás, o não voltar para trás é não permanecer apegado ao mundo. É não se apegar ao mundo. Deus prometeu salvação, Deus prometeu livramento, Deus prometeu livrar os justos. Mas eles não podem ficar apegados aqui, porque muita gente vive apegado, e nós estamos vivendo dias de frieza espiritual, de apatia, quando muitos cristãos estão tão arraigados, tão apegados ao mundo e desanimando na fé. Eu achei que eu fosse pregar nesse texto. E passei a semana inteira com esse texto me incomodando, mas entendi que não era para pregar no texto. Então eu quero trazer uma mensagem que eu já compartilhei com os irmãos, com a igreja, não num domingo de manhã, mas pode ser que você vá se recordar. Faz alguns anos que a Prefeitura de Nova Iguaçu fez uma obra na maternidade, uma das mais antigas de Nova Iguaçu, a maternidade Mariana Manhãs. Eu acho que esse nome é novo, eu acho que ela não sei se era Doutor Manhãs, ela tinha um outro nome, agora eles colocaram Mariana Manhãs, era Doutor Manhãs, não é? Acho que era o pai. Eles batizaram a maternidade de Mariana Manhãs, é uma maternidade pública. E eles fizeram obra e reinauguraram a maternidade Mariana Manhãs, ali na posse. E o pessoal criativo, o pessoal de marketing, que normalmente tem umas sacadas muito bacanas, eles
eles fizeram um trocadilho para promover a reinauguração da maternidade Mariana Manhães. E o trocadilho dizia o seguinte: está para nascer uma notícia melhor do que essa, né? Trocadilho porque é uma maternidade, é um lugar onde nascem crianças todo o tempo. Está para nascer uma notícia melhor do que esta. Apesar da sacada muito legal, né, da prefeitura e do pessoal lá de marketing, nesse trocadilho, para promover a maternidade, eu penso, meus irmãos, que a notícia mais importante da história, ela nasceu muito antes do Dr. Manhães, do pai da Mariana Manhães. Nasceu muito antes de que Nova Iguaçu fosse fundada como cidade. Nasceu muito antes do Brasil ter sido descoberto. Nasceu muito antes de todas essas coisas, meus irmãos, que nós conhecemos como coisas desse nosso tempo aqui, da era moderna. O anjo, porém, lhes disse para os pastores: não temais, eis aqui vos trago uma boa notícia de grande alegria, uma boa notícia de grande importância, de grande relevância, que será não somente para vocês, mas será boa notícia de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa boa notícia, meus irmãos, a boa nova que o anjo trouxe para os pastores, e que seria boa nova de grande alegria, não só para eles, mas para todo o povo, não só para todo o povo ali de Israel, não só para todo o povo do entorno ali da Palestina, mas para todo o povo de todos os continentes, para todo o povo do mundo todo. Isso se refere ao Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder que transforma vidas e, sem dúvida, essa é a melhor notícia de toda alegria que alguém pode receber e pode ter de contar a outros. Atos no capítulo 4, no versículo 20, diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de passar adiante essa boa nova de toda alegria. E foi exatamente isso que os pastores fizeram. Eu vou falar disso logo mais também. Do quanto isso tem a ver com nosso chamado para ir ao mundo. Do quanto isso tem a ver, o nascimento de Jesus tem a ver com a nossa missão. Foi exatamente isso que os pastores fizeram. O que nós temos feito, meus irmãos, a respeito do que nós conhecemos do Evangelho? O que nós temos feito com essa maravilha transformadora, com o que Deus realizou na nossa vida, se de fato já fomos transformados? O que estamos fazendo da nossa vida espiritual? Como nós estamos investindo a vida e os recursos que Deus nos deu? Então vamos olhar o texto e vamos ver como os pastores reagiram à notícia que eles receberam. Versículo 16. O contexto aí é o contexto do nascimento de Jesus, né? O início do capítulo, Lucas relata para a gente, e isso é um registro importante. Houve na história um imperador chamado César Augusto. Então, de acordo com um decreto, já havia decretos naquele tempo, com um decreto de César Augusto, toda a população do império foi convocada para um recenseamento.
Não era o IBGE que vinha em casa, o povo tinha que ir no IBGE para poder se cadastrar e atualizar as informações. Então, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador. Lucas dá aqui fatos históricos, informações importantes na história, e todo mundo pode conferir. Na história do Império Romano, houve um imperador chamado César Augusto, houve um governador chamado Quirino, governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Não era alistamento militar, né, mas era para você, não era eleição, mas era uma forma de você dizer que estava vivo, era uma espécie de prova de vida e de atualizações cadastrais. E ele foi com Maria, Maria estava grávida, e aconteceu, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu primogênito, seu filho primogênito, enfaixou o menino, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Jesus nasce, né? Ele vem ao mundo e eles estão fora de casa, e eles encontram lá um lugar, apenas na estalagem, para colocar a criança numa manjedoura, porque a cidade estava lotada, não havia lugar nas pousadas lá, nos lugares onde as pessoas costumavam se hospedar, na hospedaria, não havia lugar. Então vamos lá, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os rebanhos. Durante as vigílias da noite, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes consolou, lhes acalmou o coração, dizendo-lhes: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhes boa nova de grande alegria, que será para todo o povo também. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. De repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16, a primeira reação deles. Foram depressa e contaram a Maria e José, e a criança deitada, Maria e José e a criança deitada na manjedoura, exatamente como lhes tinha sido divulgado para eles. E vendo isso, falaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Aqueles pastores, meus irmãos, foram escolhidos por Deus para receber as boas novas, mas não apenas para receber as boas novas do Evangelho, as boas novas de grande alegria, que impactaria a vida de todo o povo, não apenas deles. Eles foram escolhidos por Deus para receber e anunciar, receber e passar adiante, receber e compartilhar essas boas novas, a notícia mais extraordinária que o mundo já conheceu. Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo. Por mais que os homens tentem negar isso, por mais que se tente apagar o brilho dessa luz, por mais que se tente reduzir o impacto dessa notícia no mundo, meus irmãos,
O mundo tem muitas datas para celebrar, para comemorar, mas a história ainda continua sendo marcada por essa divisão, o que aconteceu antes de Cristo e o que aconteceu depois que Jesus Cristo nasceu, depois que Jesus Cristo veio a este mundo. A história ainda é dividida assim, antes e depois de Jesus Cristo. Essa notícia é a notícia mais importante, a notícia mais relevante, mais maravilhosa que o mundo pode conhecer. Deus escolheu esses homens, Deus escolheu essas pessoas pouco confiáveis. Pastores eram mal vistos naquele tempo. Não estamos falando de pregadores. Os pastores eram aqueles que apacentavam os rebanhos, né, que cuidavam dos rebanhos de ovelhas. Eram tidos como pessoas de má índole, de uma reputação duvidosa, porque eram capazes de mentir, eram capazes de furtar, eram capazes de assar a ovelha do rebanho do outro para não diminuir o seu. Eles eram mal vistos na sociedade. Eles eram tidos como pessoas que a gente deveria ter um pé atrás, pouco confiáveis. Mas foi exatamente essas pessoas que Deus escolheu. Talvez nós nos sintamos até melhores do que eles. Talvez. Quem aqui nunca mentiu, atire a primeira pedra. Quem aqui nunca enganou, atire a primeira pedra. Quem aqui nunca fez algo que encontrou que não lhe pertencia, que não era seu, um troco a mais, que caiu bem numa determinada hora? Deus escolheu para receber e proclamar essa notícia maravilhosa pessoas pouco confiáveis. Se você fosse Deus, você confiaria em você? Vamos supor que nós tenhamos a prerrogativa divina de conhecer o coração e de ver tudo que pensa, tudo que passa na mente, no coração de uma pessoa. Então, dessa perspectiva, olhe para você. Você é confiável? Você poderia ser salvo confiando apenas na sua reputação, no seu caráter, na sua índole? Quando Deus me alcançou, eu estava longe. Quando Deus me alcançou, eu estava vivendo em densas trevas. Às vezes, chegando em casa embriagado, um amigo já viu dois bêbados, um segurando o outro, um encostando no outro assim para não cair, andando na rua, vindo sei lá de onde, chapado. Me lembro do meu pai de criação, uma certa vez, tendo de me dar banho, de tão ruim que eu estava. Mas Ele me amou, o Senhor me amou. Ele me escolheu quando eu não era confiável. Eu estava sujo. Ele me lavou. Estava enlameado até o pescoço. Ele, mediante a sua palavra, me purificou.
me lavou com o lavar regenerador do Espírito pela palavra e aspergiu o sangue do seu Filho sobre mim. Graças a Deus por Jesus. Eles foram lá contar. Eles foram anunciar o que eles tinham visto. Aquela criança, diferentemente das demais crianças no mundo todo, não nasceu para os seus pais, não nasceu para a sua família, para os avós, para os tios. Aquela criança nasceu para trazer alegria para o mundo todo. A profecia de Miqueias foi dito assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como de milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aquela criança que nasceu em Belém, ele já existia antes da fundação do mundo, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e os céus. Ele já existia, ele era um com Deus, ele era Deus juntamente com Deus, Deus com o Pai, igual em essência. Ele veio ao mundo, meus irmãos. Ele nasceu para gente que não o merecia. Ele nasceu para gente indigna, como eu e você. Gente perdida e pecadora como nós. Que coisa maravilhosa. Quando eles ouviram aquela notícia maravilhosa, eles foram até Belém. E eles se apressaram, eles foram correndo, diz o texto. Foram depressa, diz o versículo 16, foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, como tinha sido relatado pelos anjos, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Quem era esse menino? Qual a sua importância? Qual a sua relevância para o mundo todo? Primeiro foram conferir a notícia e depois de terem confirmado a notícia, encontrando Jesus, eles contaram para todos. Eles queriam que todos soubessem daquela boa nova de grande alegria. Eles participavam de uma síndrome que mais tarde iria contagiar todos os demais discípulos, como relatado em Atos, capítulo 4, versículo 20, quando os discípulos disseram: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar daquilo que aprendemos, não podemos deixar de falar, irmãos. O inimigo quer que deixemos de falar, o inimigo quer silenciar o evangelho, quer silenciar a igreja, o inimigo quer silenciar os pastores, o inimigo quer silenciar os cristãos. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Não necessariamente nessa ordem, porque às vezes primeiro nós ouvimos, a palavra impacta a nossa vida e então passamos a ver maravilhas que Deus opera na nossa vida, na vida do seu povo.
Não pode ser diferente, meus irmãos. O tempo urge. Os dias são maus e nós precisamos, como cristãos, nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E precisamos seguir adiante, falando das coisas que vimos e ouvimos, falando das coisas que experimentamos, das coisas que conhecemos, falando da verdade, falando do poder de Deus, falando da promessa de Deus. Jesus prometeu que viria e veio. Jesus promete que vai voltar, Ele veio, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar neste mundo. Temos que contar a experiência transformadora que é conhecer Jesus, que é conhecer sua pessoa e sua obra. Estes pastores foram os primeiros missionários, os primeiros embaixadores humanos do Evangelho. E da mesma maneira, meus irmãos, ainda hoje, nós somos escolhidos por Deus, nós somos capacitados por Deus, e nós somos enviados por Deus ao mundo para contar essa notícia maravilhosa de Jesus, o Salvador. Então, primeiro 16, eles foram depressa e confirmaram o que tinha sido revelado para eles. Ao encontrar Maria, a mãe, José, o pai, e a criança deitada na manjedoura. Vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. O que eles ouviram a respeito deste menino? Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Aquele menino é o Salvador. Aquele menino é o Cristo, o Messias. Aquele menino é o Senhor, o próprio Deus que veio e se fez gente. Todas essas coisas foram ditas para eles a respeito desse menino. Jesus não é menos do que isso. Jesus, o Jesus em quem cremos, o Jesus que conhecemos, o Jesus que nos salvou, meus irmãos, que opera na nossa vida, que habita em nós, Ele não é menos que isso. Ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Terceira reação deles. Então, a primeira foi correr depressa, confirmar o que eles ouviram. A segunda foi contar. E a terceira reação, versículo 20. Os pastores voltaram, fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, exatamente da maneira como lhes tinha sido anunciado. A adoração deles, a experiência deles teve uma consequência, teve um resultado. A experiência deles redundou em adoração e testemunho. Eles não ficaram no estábulo, vamos aqui fazer uma tenda, vamos ficar aqui agora. Olhando para o menino e dando presentes aqui para o menino na manjedoura. Eles não ficaram toda a vida no estábulo. Eles não ficaram matando o tempo em volta da manjedoura. Eles retornaram ao campo. Eles voltaram para o campo, eles voltaram para o convívio lá com as suas ovelhas, para o seu trabalho. Eles voltaram para as suas casas, voltaram para as suas famílias, voltaram para o seu vilarejo ou para a sua aldeia, voltaram para os seus amigos. E voltaram para contar, meus irmãos. E voltaram trabalhando, e voltaram servindo.
Hoje a gente acha, não, mas eu não sei falar, não, mas eu não sei contar, não, mas eu tenho que fazer um curso. Tem que fazer curso de missões, missões transculturais, tem que fazer um curso de evangelismo explosivo, de evangelismo urbano, tem que fazer o IBRMEC, é importante IBRMEC, é importante fazer um curso de evangelismo, ajuda, é importante quando se pode ou se pensa em missões transculturais, fazer um curso, aprender a língua, aprender a cultura um pouquinho, antes de você mudar e ir radicalmente, mudando radicalmente para um outro país. Essas coisas têm valor, mas isso, meus irmãos, não é o essencial, o necessário, ou a desculpa, eu não posso falar para alguém porque eu ainda não fiz o IBRMEC, ainda não fiz um curso. Eles aproveitaram o contexto em que viviam para compartilhar aquela notícia maravilhosa. Sabe, bem pertinho de nós, todo dia, tem alguém sofrendo. Bem do nosso lado, todo dia, tem alguém chorando. Passei em frente a um banco esses dias, e eu estava passando, fui comprar alguma coisa na loja de material de construção, para consertar algo lá em casa, e quando eu estava voltando, eu passei em frente a uma agência bancária, e eu vi uma moça, uma jovem, sentada no degrau, na escadinha do banco. E ela parecia estava com uma expressão de aflição, uma expressão de que ela não estava bem. Foi muito rápido, mas eu senti que ela não estava bem e voltei. E aí perguntei, você está precisando de ajuda? Você está passando mal? Ela falou, estou, mas já consegui chamar o Uber, já está chegando. Já estou bem, obrigado. Às vezes a gente passa tão com pressa que a gente não consegue perceber que do nosso lado, que na nossa frente, tem alguém sofrendo. Tem alguém por quem a gente pode orar. Tem alguém precisando ouvir, não tema. Tem uma notícia para você. Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo por sua causa. Eu gostaria de falar isso para você. Jesus te ama. Deus enviou ao mundo o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu por sua causa, Ele veio ao mundo por você, por causa de você. Posso orar por você hoje? Tem alguém precisando ouvir isso? Então eles aproveitaram o contexto em que viviam para compartilhar aquela notícia maravilhosa. A gente não precisa, meus irmãos, de organizar um evangelismo para evangelizar. A gente não precisa de um púlpito para pregar a palavra. A gente precisa apenas andar. E ao andar, nós vamos encontrar pessoas precisando do Evangelho, pessoas precisando ser amadas, pessoas precisando ser ouvidas. Experimente olhar no rosto das pessoas, observá-las por um tempo, e você verá algumas necessidades, algumas necessitadas. Ouça, ouça, ouça Deus, ouça o Espírito. Depois ouça o mundo, como disse o John Stott no seu livro.
Primeiro ouça o Espírito. Ouça o que Deus revelou, o que Deus está revelando. Depois, ouça o mundo. Ouça os clamores que há no mundo. A gente gritando desesperada, de dor, de tristeza, de medo. Ao voltar para casa e continuar a sua vida, é possível que estivesse tudo do mesmo jeito. As pessoas continuavam como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. As pessoas continuavam como nos dias de Ló, vivendo a vida normal, do mesmo jeito. Mas o que fez a diferença é que eles não voltaram do mesmo jeito. Eles não eram mais as mesmas pessoas. Não eram mais os mesmos que estavam voltando, aqueles pastores para lá. Aquela boa notícia de grande alegria tinha transformado a vida deles. Eles eram agora novas criaturas. Tudo velho se passou e as coisas se fizeram novas na vida deles. Conhecer Jesus é sempre uma experiência transformadora. Você se lembra quando isso aconteceu na sua vida? Você se lembra como você mudou? Já faz muito tempo. 40 anos estou completando que eu conheci Jesus. Eu via esses números na vida dos outros e eu ficava assustado. Estou ficando velho agora. Agora eu estou vendo os números na minha vida. Já fazem 40 anos. Tinha 19. Encontrei um amigo no bairro esses dias e ele falou: é você? Está muito diferente, cadê aquele cabelão? Você não tinha barba? Eu falei, eu não tinha ruga, não tinha muita coisa. Não tinha muitas dores que eu tenho hoje. Jesus entrou na minha vida. Jesus mudou a minha vida. Ele me amou de um modo tão especial. Ele me abraçou, me recebeu. Que experiência transformadora e maravilhosa. E eu comecei a ter fome, eu queria mais, eu queria aprender, eu queria aprender. Eu era igual uma esponja, tudo que tinha de oportunidade de sugar, eu sugava. Meus irmãos, que no ano novo, no ano que se aproxima, a nossa experiência do encontro com Jesus se aprofunde ainda mais. Busquemos um retorno ao primeiro amor, uma volta à sã doutrina, um amor inegociável à sã doutrina, um apego à palavra de Deus, não a ideologias, a sã doutrina, meus irmãos. Que possamos ajudar outros a encontrar Jesus.
e a ter essa mesma experiência transformadora que nós tivemos. Amém? A Bíblia diz que o pecado nos contaminou. E nós precisamos ser limpos no sangue de Cristo. Essa verdade permanece. Para isso Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para destruir as obras de Satanás, e isso ele o fez na cruz, ao derramar o seu sangue, ao morrer e depois ressuscitar. Ele triunfou sobre principados e potestades e os expôs publicamente na cruz. Cristo é o que eu e você precisamos. E foi exatamente o que Deus nos enviou. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Isso não tem nada a ver com cultura supremacista de brancos sobre negros. E se tem alguma supremacia nisso, é a de Cristo sobre nós, de Deus sobre os pecadores perdidos. O sangue purifica brancos e negros, não transforma branco em negro e não transforma negro em branco. Não tem esse propósito. Mas é uma simbologia que mostra a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Obrigado. Obrigado por nos amar, por vir até nós. Essa é a notícia mais maravilhosa, mais importante. Esse é o fato histórico mais relevante de toda a história da humanidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Louvado seja o Senhor. Viva o Rei, viva o Rei, viva o Senhor. E bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Aleluia.